Fala galera, beleza? A gente está dando início ao nosso culto online aqui da Mini, dos adolescentes da Cruz Verde, decorrente a todos esses problemas que a gente está tendo, de que a gente não pode ter culto por causa do vírus, mas a gente como igreja a gente não pode parar. Então nós da liderança, a gente pensou numa estratégia para que a mensagem continue chegando a vocês de uma forma um pouquinho diferente. E hoje eu fiquei responsável para trazer a continuação da mensagem que a gente tem trago na Mini desde das outras sextas-feiras. A gente está usando o livro Louco Amor. O Kia falou sobre o capítulo 1, a Julie falou sobre o capítulo 2, o Thomas tinha dado uma introdução no primeiro culto, e hoje eu vou falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3, ele fala sobre Louco Amor. O nome do capítulo 3 é Louco Amor, é o mesmo nome do livro. E o que o capítulo 3 fala? Ele fala sobre o amor de Deus. Mas antes de ir mais a fundo sobre o tema, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, o que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês? Talvez ou só sobre a palavra amor. Hoje em dia, a gente tem vivido num mundo muito louco, onde vários tipos de amor são pregados. As pessoas falam que amor, toda forma de amar é amor e tudo mais. E todas as formas de amar estão corretas. Mas hoje eu queria trazer para vocês o que a palavra de Deus fala sobre o amor de Deus. E falando sobre isso, eu queria ler um texto que está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 ao versículo 38. Lá fala o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e o primeiro mandamento. Então, aqui a gente vê, nesse versículo, que nós devemos amar Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, sobre todo o nosso entendimento. Mas você já entendeu o que é amar a Deus? Você já entendeu o amor de Deus? Talvez você conheça o amor de Deus pelo que você aprendeu na IBD, desde pequenininho. Talvez você conheça o amor de Deus pelo que você foi ensinado pelos seus pais na tua casa, ou pelo que você aprendeu vindo na igreja, ou talvez até lendo a Bíblia. Mas você já entendeu o que é o amor de Deus por você? E quando a gente entende o amor de Deus, a nossa motivação de buscar a Deus muda. Quais são as motivações que nós temos para buscar a Deus? Talvez muitas pessoas aqui buscam a Deus com alguma motivação errada. Por exemplo, você talvez busque a Deus pela motivação do medo. Ou seja, você tem medo, aí você busca Deus. Você talvez tenha o teu relacionamento com Deus com base talvez com o relacionamento que você tem com seu pai. Por muito tempo, eu tinha um relacionamento com meu pai de medo, porque eu pensava que se eu não agradasse ao meu pai, eu queria agradar ao meu pai por conta do medo de fazer coisa errada e dele me me castigar depois. Então, aí eu pensava que eu vou buscar Deus porque eu preciso fazer as coisas certas com medo dele com medo dele me castigar. Só que essa era a minha motivação, era a minha motivação de medo. Talvez a gente pense que Deus, ele é um cara super poderoso que está lá distante, acima de tudo e de todos e tudo mais. E tem um versículo que fala um pouco sobre isso. Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 22, ele fala assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E ele é quem estende a mão, os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele é quem reduz o nada
a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou a terra, o seu tronco já se secaram. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Então esse texto aqui fala como se fosse Deus, como aquele cara que está sentado acima de todos, de todo mundo, de todos. E aí às vezes a gente tem essa visão de Deus, que Deus é aquele cara que está lá em cima, está só apontando o dedo para nós, está só nos julgando. E talvez a gente busca Deus por essa motivação, por alguma motivação de culpa. Mas quando a gente entende realmente o que é o amor de Deus, revelado na sua palavra, a nossa motivação de buscar a Deus, ela muda. A gente passa de... a nossa motivação, ela acaba passando do medo para o amor. E realmente a gente amar a Deus sobre todas as coisas, por isso a gente vai querer buscar a Deus. Por exemplo, a oração e a leitura da palavra, ela é um resultado do nosso amor a Deus. Então, o quanto que a gente lê, o quanto que a gente tem tempo de qualidade com Deus, também é resultado de quanto a gente ama esse Deus. Então, as nossas motivações, elas acabam mudando. A gente acaba saindo do medo e indo pro amor. A gente acaba deixando de buscar por culpa e a gente começa a buscar por prazer. E quando essa chavinha muda, a gente começa a entender mais sobre esse louco amor que a gente tem falado. E o verdadeiro amor de Deus, ele é expressado nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso jeito de ser. Quando a gente para também de viver esse amor de Deus só na teoria. Quando a gente realmente entende o que é Ele e quando a nossa motivação muda. Para mim, isso aconteceu, essa chavinha virou na minha cabeça quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Foi num retiro no Betel, o retiro se chamava Desistir Jamais. Lá eu entendi o que é esse louco amor, o que é o amor demonstrado na Bíblia, o que é o amor de Deus por mim. E eu lembro que naquele culto, foi no último dia, no domingo à noite, não teve Noite da Fogueira, porque foi um dia chuvoso e não deu para ter, mas eu lembro que o pastor naquela noite estava pregando sobre a lei, ele estava mostrando o quanto que nós somos pecadores, o quanto que a gente precisa de Deus, e eu olhava para mim, eu só via pecado, eu só via coisa errada, e eu chorava, mas ao mesmo tempo ele estava falando sobre a graça. A graça de Deus revelada através do seu Filho, quando Ele entregou seu Filho para morrer por nós naquela cruz. E lá eu entendi que a minha salvação, ela é dada por graça. Eu ganho a salvação, ela é gratuita. E quando eu entendi isso, eu lembro que naquela noite eu não parava de chorar. Foi muito louco, porque eu olhava para mim e eu via muito pecado, eu via muita coisa errada, mas eu olhava para Deus e eu via um Deus santo, um Deus que não ligava para as minhas atitudes, e um Deus que me amava, e um Deus que queria ter relacionamento comigo. Então, a partir daí, eu lembro que eu entendi o que é esse louco amor que a gente tem falado. As minhas motivações de orar, de ler a Bíblia mudaram. Eu parei de ler a Bíblia para agradar as outras pessoas, porque eu lembro que eu via meus amigos lendo a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou mandar uma fotinha para eles, mostrar que eu tô lendo também, só para mostrar que tô massa também. A minha motivação, ela então se transformou. Eu entendi um pouco sobre esse louco amor. Mas o que é esse louco amor? Como que Deus demonstra esse louco amor por nós? Uma das coisas que o autor do livro, o Francis Chan, usou para relatar esse louco amor, ele usou o exemplo de Jeremias. Lá em Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, ele fala o seguinte. Isso aqui é quando, nesse texto, ele está falando sobre a vocação de Jeremias, do profeta Jeremias. E no versículo 4 ele diz o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formaste, do ventre materno, eu te conheci.
E antes que saísses da madre, ou seja, da mãe, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, nesse texto a gente vê que Deus falou para Jeremias: antes que você fosse formado do ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já te conhecia. Mas será que esse texto tem a ver com nós, conosco? Nós, da Mini, e com a nossa geração? E sim, ele tem muito a ver com a gente. Porque um texto que também fala um pouco sobre isso é Efésios capítulo 2, o versículo 10, ele diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus de antemão preparou isso para que a gente andasse nela. Ou seja, desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece, Deus já tinha um propósito para a tua vida, para a minha vida. E esse é também uma das provas que Deus nos ama tanto. Essa é uma das provas do louco amor. Nesses textos a gente vê que cada um aqui tem um chamado geral, que é glorificar a Deus com o seu viver, glorificar a Deus acima de tantas coisas, mas também Deus nos chama, assim como chamou Jeremias, para um chamado específico. Tá, mas agora talvez ainda tem pessoas que não entenderam muito isso, porque talvez você está se perguntando: tá, mas por que Deus me ama? Por que esse Deus entregou seu filho por mim? Sendo que eu faço tanta coisa errada, sendo que eu sou tão pecador, sendo que eu não consigo acertar, eu só desagrado meus pais, eu só faço coisa errada. Sabe por que Deus te ama tanto? Porque o amor de Deus não depende do que você faz, mas o amor de Deus depende do que Ele é. Então, o que Ele é, isso representa o amor dEle. O que Ele é, por isso que a gente tem que entender que o amor de Deus, ele não depende do que você faz, mas depende do que Ele fez por você. Esse é o louco amor. Esse é o louco amor que a gente entende, que a gente tem pregado aqui na Mini. E é isso que o autor está trazendo para nós. Essa é a misericórdia de Deus, essa é a graça de Deus, esse é o amor de Deus por nós. Sabe, não importa o quão bom a gente tentasse ser, nós sempre seríamos castigados pelos nossos pecados. E as nossas boas obras, elas nunca são suficientes para limpar os nossos pecados. A única obra, o único feito que foi capaz disso foi o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Então, esse é o louco amor de Deus derramado naquela cruz e que a gente está querendo falar para vocês hoje. O que eu tenho para dizer para vocês é que o preço do pecado, o preço da morte já foi pago. Não tem nada que a gente faça para merecer e não tem nada que a gente faça que a gente vai, se achar merecedor desse amor. Mas tudo Jesus já fez por nós. Um outro texto também que eu queria ler, que além de Jesus dar sua vida por nós, além de Jesus ter morrido, ter sofrido, Ele ainda nos dá outras coisas. Nosso Deus é um Deus muito gracioso, é um Deus que nos ama de uma maneira muito louca. Lá no versículo 13 de Efésios capítulo 1, o Paulo ele fala o seguinte: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também criado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o que ele fala aqui? Além de Deus nos dar uma promessa de salvação, de uma vida melhor e tudo mais, Deus nos dá uma herança. Ele fala aqui, Ele nos garante uma vida eterna junto com Ele. Ele nos garante uma vida muito melhor, que vai ser a eternidade. Então, esse é o louco amor, que a gente tem tanto pregado. O amor que
Ele não se importa com as suas atitudes, Ele não se importa com a sua maneira de ser, Ele não se importa se você é alto, baixo, bonito, não tão bonito, gordinho ou não gordinho. Esse amor não se importa com isso, mas Ele se importa com o que você é, com a sua essência. Ele se importa também com o que, na verdade, Ele fez por nós, não o que você vai fazer por Ele. Então, esse é o louco amor que a gente tem tanto pregado e falado na Mini, e que a gente quer que vocês também entendam isso. Porque, como eu falei, quando a gente entende o amor de Deus, as nossas motivações mudam. A gente entende que a gente tem que entregar as nossas coisas nas mãos de Deus. Talvez algumas ansiedades que você tenha, talvez elas não deixem nunca mais de existir, mas você vai entender que se você entregar nas mãos dele, ele vai cuidar. E esse é o louco amor de Deus. Tantas coisas que a gente acaba vivendo pelas nossas próprias mãos, pela nossa maneira de ser, que a gente vê que a gente não consegue acertar e tudo mais. Só que o amor de Deus, ele olha para você e ele fala: olha, você é um pecador, você realmente não faz nada certo, mas mesmo assim eu te amo, e mesmo assim eu quero ter relacionamento com você, e mesmo assim eu quero que você me conheça para que de alguma forma eu possa te usar para que as outras pessoas também me conheçam. E o propósito de Deus é a glória dele, não é nada mais isso. Então eu queria ler de novo o versículo que eu li no começo dessa mensagem, que está lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 33, isso aqui é Jesus falando, isso aqui é o próprio Deus encarnado falando para nós. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Então, Deus nos amou ao ponto de dar o seu único filho por nós. O que você vai querer fazer para Ele com a sua vida? Quando a gente entende esse louco amor, a nossa motivação de obedecer a Deus, a gente começa a obedecer a Deus, na verdade, não como uma forma de buscar ser certinho, de buscar não buscar as consequências e tudo mais, mas a gente acaba obedecendo a Deus porque a gente ama a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente quer obedecer a Deus. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês sobre esse louco amor. E a gente tem que ter muita esperança nesse amor de Deus. Como a gente tem visto e vivido muita coisa louca nesses últimos dias, de a gente ter que fechar portas da igreja. Eu nunca vi isso acontecer, nunca vi relatos disso acontecer, mas ter que fechar tantas coisas, ter que ficar em casa por um tempo. Talvez Deus está usando esse tempo para que você se aquiete, para que você fique na sua casa, para que você talvez comece a querer buscar mais a Ele, a conhecer mais a Ele, porque a gente vive num mundão muito louco, onde a gente sempre está fazendo tanta coisa, onde a nossa rotina é muito cheia, e deixa com que Deus use também esse tempo de quarentena, esse tempo de ficar em casa, para que você conheça mais a Ele, para que você busque mais esse louco amor que a gente tem tanto falado. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que sua vida vai ser transformada, porque isso é uma promessa de Deus para nós também. Então, galera, essa é a mensagem que a gente queria trazer para vocês. E antes de terminar, eu gostaria de fazer uma oração também. Senhor Deus, amado Pai, como é bom, Deus, ter um tempo onde a gente pode aprender sobre a Tua Palavra, onde a gente pode entender um pouco mais sobre esse Teu louco amor. Pai, obrigado porque o Senhor usou a vida do autor do livro para nos falar sobre esse louco amor, Deus, e também a gente pode aprender mais na Tua Palavra, Pai, sobre esse amor que nos constrange, que não liga porque a gente faz, mas sim pelo que o Senhor é, Pai. Nós queremos te agradecer por isso, Deus. Eu peço que o Senhor esteja mudando as nossas motivações de te buscar, Pai, e trazendo um coração puro, um coração que te agrade. E Deus, que o Senhor continue fazendo a sua obra nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço. Em Teu santo nome, amém. Então, é isso aí, galera. Esse foi o primeiro vídeo da série que a gente vai
fazer para vocês via Instagram e redes sociais. Então, fiquem ligados, continuem aí nos seus celulares acompanhando a gente, beleza? Obrigado, até a próxima!